Estamos começando mais um CA News Entrevista aqui na Rede TV+, TV Arte HD. No programa de hoje, eu tenho o prazer de receber Daniel Rodrigues, um dos fundadores do Instituto Sou Mais Brasil, um instituto conservador que tem a ideia de levar o conservadorismo a todo o Brasil. Daniel, primeiramente, muito obrigado pela presença aqui. É um prazer ter você aqui nos estúdios da CA News. Eu que agradeço, Emi, pela oportunidade de estar aqui com você, um cara brilhante aí que a gente admira muito, tá? E só tenho a agradecer aí pelo convite de poder participar dessa entrevista. Então vamos começar o nosso papo perguntando o que é o Instituto Sou Mais Brasil. Bom, vamos lá. Estou até aqui com a bandeira aqui, ó. Então nós somos uma associação, a Associação dos Conservadores do Brasil, a Sou Mais Brasil, e a ideia da associação é expandir o conservadorismo em todo o Brasil. Na verdade é um movimento, né? O conservadorismo é mais do que isso, é um estilo de vida que foi desperto no Brasil há pouco tempo e que precisa expandir para que as pessoas entendam que elas são conservadoras, porque a grande maioria do Brasil ela é conservadora e os brasileiros precisam entender isso e conhecer mais do conservadorismo e todas as suas bases filosóficas. Há quanto tempo surgiu o Instituto, mais ou menos? O Instituto é recente, a associação ela... A associação, né? Desculpe, a associação, não é Instituto. Sim. A associação ela surgiu em 2021, onde teve ali no seu lançamento a presença, inclusive, de algumas pessoas ilustres aí da política, do conservadorismo brasileiro. Tivemos ali a presença do deputado Daniel Silveira, do deputado Douglas Garcia e de algumas outras pessoas que abrilhantaram ali o lançamento da Sou Mais Brasil, que para nós foi algo de grande importância e de grande valor ter essas pessoas lá. São pessoas que são a direita brasileira, né? É isso aí. Representam a direita brasileira. A ideia era justamente essa, por isso nós tivemos essas pessoas lá no lançamento, que foi algo esplendoroso ali na Câmara de Niterói. Bom, muito bom. E o Instituto, a associação em si, no caso, quais as atividades e tal que ela costuma fazer? Então, nós já lançamos alguns cursos aí sobre marxismo cultural, sobre a questão do próprio comunismo em si, sobre conservadorismo, cursos de filosofia. Nós fizemos algumas reuniões também com algumas palestras e assim a gente tem buscado reunir os conservadores, aqueles que já se associaram em prol de um objetivo. Então assim, nós lançamos esses cursos, estamos trabalhando a parte de estudos e a ideia é avançar mais nessa parte de estudo em algumas outras frentes amplas também. Nós vivemos ultimamente essa polarização, essa guerra cultural que tem aí. Como vocês da associação estão vendo essa polarização, essa questão dessa guerra cultural, ainda mais na questão do cancelamento, né? Uma coisa que nós, conservadores, sofremos e estamos sofrendo é a questão do cancelamento. Como é que vocês veem esse cenário atual e como a associação pode entrar nessa guerra ajudando as pessoas? Então, eu vou falar algo que talvez seja até um pouco polêmico. As pessoas falam muito que precisamos acabar com essa polarização e tal, mas eu acho que a polarização ela é importante. Uhum. Ela é necessária. Porque na realidade no Brasil nós só tínhamos uma voz, que era a voz da esquerda sendo ouvida. Era a voz desse marxismo, era a voz agora do progressismo também, que por vezes estão juntos, por vezes tem algumas divergências, mas a maioria das vezes estão juntos, convergindo ali num verdadeiro ataque ao conservadorismo e aquilo que a direita, enquanto conservadora, acredita. Então, assim, a polarização ela é necessária, ela surgiu há pouco tempo no Brasil, e a Sou Mais Brasil ela tem por intenção, na verdade, fazer parte dessa polarização, sim, apresentando um outro lado. Apresentando o lado do conservadorismo, levando às pessoas os valores conservadores, mostrando para as pessoas que os valores que elas acreditam são valores conservadores, que as pessoas elas têm ali os seus valores familiares, os seus valores religiosos, os seus valores filosóficos, políticos, e muitas vezes elas não sabem o espectro. Uhum. Porque no Brasil predominou durante muito tempo, na verdade até pouco tempo, somente uma voz, um viés,
que era de esquerda, que era do socialismo. O centro-esquerda também, que era o PSDB, que empurrava a goela abaixo da gente, como a direita brasileira. Exatamente isso. E, na verdade, o que nós vimos nas últimas eleições e tal, essa movimentação dos tucanos, foi exatamente a tendência deles totalmente à esquerda, né? É isso aí, porque na realidade eles fazem parte mais de uma esquerda já mais progressista, né? Exatamente. Essa social ali, democracia. São os Faria Lulis, né? É isso aí. Os wokes de sapatênis da Paulista. Exatamente isso. Mas assim, no final das contas, eles convergem no sentido da agenda progressista da esquerda, exatamente. É que nós temos, as pessoas têm que entender também que nós temos o comunismo, que é uma prática nefasta, que nós vemos isso aí ao redor do mundo, e nós temos o progressista, que é o comunista light, vamos falar assim, né? Isso. Tem o comunista light que se diz progressista, se diz liberal e, na verdade, comunga com ideias e ideologias mais voltadas para a esquerda do que para o centro. Exatamente, né? isso. Porque o centro é um balanço entre os dois, mas o progressista não é centro. Exatamente. Não vê. E essa então, confusão, né? Essa confusão, as pessoas que não entendem que o conservadorismo não é uma ideologia política e sim um conceito de vida, acaba colocando o conservadorismo como uma bandeira uma bandeira política, e não é. Isso aí. E por enxergar justamente como essa bandeira política, há um ataque ao conservadorismo, aos conservadores. E aí você, respondendo até o que você me perguntou, como a associação visa agir nesse sentido, nós já estamos nos movimentando juridicamente em algumas ações que correm hoje no STF para participar como amicus curiae, porque é importante o conservador ter voz nessas instituições, ser ouvido, participar de audiências públicas, participar de audiências no STF e falar aquilo que precisa ser dito. Porque, assim, quando a gente olha uma ação hoje do STF, por exemplo, para tratar de um tema como, por exemplo, a segurança pública do Rio, se o policial pode ou não pode subir na comunidade, da letalidade policial. O uso da câmera, se é válido. Exatamente. Se não é válido. Você vê uma série de associações, instituições de esquerda pedindo para participar como amicus curiae nesse tipo de ação. E aí chegam lá, elas participam das audiências e falam, e aquilo, suas pautas, né? Exatamente, e aquilo é levado em consideração numa decisão. E muitas vezes a voz conservadora ela não é ouvida. Então nós precisamos, enquanto associação, fazer essa representação. E a ideia é essa, representar os conservadores, tanto na esfera do executivo, do legislativo, do judiciário, atuar em todas as frentes possíveis, instituições possíveis, para que o conservadorismo seja ouvido e essa polarização, na verdade, tenha dois lados, esquerda e direita. Exatamente, que hoje em dia tem a esquerda, a centro-esquerda, e a direita está sendo perseguida e calada. É isso aí, apontada como radicais que não somos. Exatamente, hoje nós somos considerados fascistas, negacionistas, extremistas, e na verdade nós só compactuamos com um conceito e um estilo de vida, né? São valores, não são ideologias. Que fazem parte da sociedade brasileira desde sempre. Que eu acho que é a maior parte da sociedade, as pessoas não se encontram nisso, né? Elas não se identificam exatamente pela essa falta de conhecimento, que, na minha opinião, um dos grandes filósofos que trouxeram à tona essa questão foi o Olavo de Carvalho. Sim. Que ele começou. Ele saiu do meio acadêmico e veio com uma linguagem mais popular na internet, muitas vezes considerada até agressiva. Sem dúvida. Mas eu acho que foi uma maneira com que as pessoas acenderam aquela luz. Cara, acordaram. O que esse cara está falando, eu penso assim. Então, tipo assim, eu sou conservador, eu acho que foi um grande início, que eu acho que ainda tem muito pela frente. Exatamente. Associações como a Somar Brasil tem esse objetivo principal, né? Sim. De levar esses conceitos, conhecimento, conceito, e para as pessoas descobrirem. Porque no estado do Rio de Janeiro, pode parecer que não, você vê pela questão do voto nulo, branco, pela abstenção, são pessoas, na minha opinião, que são conservadores e não estão ligados à política por não se identificarem. Isso aí. Então, como a esquerda acusa o que você faz e faça, né, do que você eles estão atacando tanto a direita que a galera conservadora acha que, se for botar para fora o que pensa, vão ser taxados de extremista e fascista. Isso aí, é uma forma de censura. É a guerra cultural, né?
Exatamente, a guerra Eles cultural. criam uma narrativa, mentem 1000 vezes até se tornar verdade. Sim, aí acusa de extremista e de antidemocrático. Antidemocrático. Principalmente antidemocrático. E aí tentam hoje, diante da polarização que existe e que é necessária, para que a gente tenha, na verdade, outras pessoas sendo ouvidas, colocam que o lado da direita, o lado do conservadorismo, ele é antidemocrático. Ele é contra a democracia. Exatamente. O que não é contrário, uma realidade, pelo contrário. né? Ele quer, na verdade, somente ser ouvido. Os Exatamente. conservadores precisam ser ouvidos por serem maioria no Brasil. E nós defendemos literalmente a liberdade para todos, A liberdade, até para a esquerda exatamente. falar. A liberdade de expressão, exatamente De expressão, isso. todas. Gente, nós vamos dar uma paradinha para um leve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para a entrevista aqui com o vice-presidente Daniel Rodrigues, da Associação Sou Mais Brasil. Você sabe o que é um e-book? Um e-book é um livro totalmente digital. Agora você pode ter a comodidade de ter na palma da sua mão a nossa livraria. Navegue nesse universo digital, milhares de títulos. Você pode ler em qualquer lugar com seu aplicativo digital. Você agora pode expandir a sua biblioteca com promoções, preços super acessíveis e especiais e entrar nesse universo do livro digital. Seja bem-vindo, acesse nosso site, navegue em nossos títulos e divirta-se. Estamos de volta com o CA News Entrevista e para quem está entrando agora aqui no ar, eu estou entrevistando o Daniel Rodrigues, vice-presidente e um dos fundadores da Associação Sou Mais Brasil, uma associação que tem como objetivo levar o conservadorismo a todo o Estado. Daniel, voltando aqui ao nosso papo, o que a associação está fazendo hoje, nesse exato momento? Ótimo. Então, estamos buscando expandir hoje o nosso trabalho. Nós fizemos diversas ações ao longo de 2021 e 2022, né? Mas o projeto para esse ano é fazer muito mais. E hoje a gente já está atuando, fazendo hoje um podcast, o Pod Mais Brasil. E agradeço até aqueles que estão colaborando nesse podcast. Pode até falar, né? O podcast está sendo feito nos estúdios da CA News. Hein? É isso aí. Toda a galera conservadora está se unindo em prol de um objetivo único. E eu acho que isso é extremamente importante. A gente está buscando justamente essa união com outros conservadores, com outras frentes conservadoras, outras pessoas que já estão atuando nas questões do conservadorismo, na pauta conservadora, como, por exemplo, o CA News. A gente fez agora também uma parceria com a OACB, a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, para atuar em defesa daquelas pessoas que estavam lá em Brasília, que foram levadas para aquilo que é um verdadeiro campo de concentração, sem o devido processo legal, sem os seus direitos e garantias respeitados. Então, assim, nós fizemos essa parceria com a OACB. Agora, uma pergunta. Você, como advogado, como você vê, até saindo um pouco do assunto, como você vê essas atitudes arbitrárias? Rapaz... Sem dar nomes para não derrubarem nossa conta e a gente não ser preso, mas como você vê essa questão jurídica, né? Que hoje nós estamos vivendo uma insegurança jurídica extrema. Total. Então, assim, eu tenho aí já 12 anos aí de advocacia. Então, assim, eu vejo com muita tristeza, muito pesar, que está sendo destruído aquilo que foi construído ao longo de muitos anos. Suor e sangue, né? Exatamente. Assim, claro que sempre há algo a melhorar na nossa legislação. Eu enxergo que tem muita coisa a ser melhorada do ponto de vista do processo penal, do ponto de vista do processo civil e tudo mais. Até da Constituição mesmo, os direitos e garantias, muita coisa pode ser revista, precisa ser revista e atualizada. Nosso Código Penal é de 40, então assim, muita coisa precisa ser revista realmente, mas o que a gente não pode ter é uma pessoa ou um grupo de pessoas controlando e alterando isso à base da força, à base da caneta. Nós temos um Congresso que precisa ser respeitado. Vamos ver se esse Congresso agora, que teve uma renovação, entrou uma base conservadora, né? Porque
É difícil você intitular, que tem muito caroneiro, né? Tem muita gente que Com pega certeza. carona, chega lá na hora. E a gente Infelizmente viu tem. isso agora na eleição no Senado. Chega na hora, o cara muda de posição, entendeu? Por questões pessoais, interesses e pessoais. fisiologismo político mesmo. Exatamente. Né? Fisiologismo político. Então, mas a associação também, como essa união agora com essa associação dos advogados conservadores, vocês vão buscar também esse entendimento Com na certeza. questão do legislativo. Com certeza. Até para ajudar os próprios deputados estaduais e federais e senadores conservadores Com na certeza. parte legal de projetos, Com de como certeza. dar esse suporte, né? que é Não, importante. sem dúvida. Agradeço até aí a parceria aí com o doutor João Alberto, doutor Barral, da UACB. E a ideia é realmente construir isso também do ponto de vista legislativo. Como eu falei, a ideia da associação é atuar tanto no executivo, tanto no legislativo, tanto no judiciário. Não necessariamente atuar lá internamente, como prefeito ou algo do tipo, mas colaborar de alguma forma. A nível de prefeituras, a nível de estado, e levando justamente projetos de lei para deputados, fazendo frentes lá, fazendo aquilo que a esquerda sempre fez, que é o lobby. Que é o lobby, É o e lobby o trabalho dentro de do formiguinha que eles fazem, É isso aí. que nós O conservadores... lobby, claro, dentro da legalidade, né? O lobby Não, que o eu digo lobby- é de ir lá e falar, olha, esse lobby é projeto de conversar. lei, Exatamente, esse não projeto de lei fere os valores conservadores, por favor, não vote assim. O lobby corrupto quem faz é a esquerda. Exatamente isso. Esse lobby não é o lobby Exatamente que nós fazemos. isso. Por exemplo, a gente tem agora lá uma associação que também precisa ser dita, é o ProArmas, está atuando lá, fazendo esse trabalho lá de lobby, no sentido de derrubar o decreto que foi colocado agora. Inconstitucional, decreto Inconstitucional, do Flávio Dino, exatamente isso. Então, assim, a Associação dos Conservadores do Brasil, a Somar Brasil, ela tem por ideia exatamente também atuar nessa frente, ir a Brasília, falar dos projetos que estão sendo votados, projetos que vão contra aquilo que, que o conservadorismo acredita, como aborto, projetos contra a família, projetos contra os valores verdadeiramente conservadores, né? Então, assim, e não só a nível de Brasília, mas é importante a gente entender também a importância da atuação a nível estadual, a nível municipal. Entrando nessa questão, dessa atuação, nós estamos próximos a um pleito municipal. Sem dúvida. A associação tem como objetivo também a formação dentro dos seus associados de lideranças políticas e de futuros políticos que possam ser eleitos tanto no legislativo quanto no executivo? Sem dúvida. Em 2022, nós já apoiamos algumas pessoas que se alinhavam àquilo que nós acreditamos enquanto associação. Então, assim, nós apoiamos, sim, deputados, nós apoiamos o presidente, sim, Bolsonaro para presidente, Nós temos um vereador em Niterói que faz parte da associação, o vereador Douglas Gomes. Apoiamos o deputado estadual, o vereador Douglas Gomes, que é vereador em Niterói, que, assim, participa ativamente da nossa associação, mas a ideia é expandir. A ideia não é ser a associação de um político. A ideia é ser a associação verdadeiramente dos conservadores. E para isso nós precisamos expandir também no campo político. O político ter a representatividade política dentro da associação faz parte para você levar as suas ideias e botar em prática. Exatamente. Né? E a ideia é trabalhar em cursos de formação, de lideranças políticas, de políticos que já estão em atividade, para que eles possam crescer, a associação apoiá-los dessa forma, tanto quanto outros que vão vir. Porque nós precisamos formar novas lideranças, precisamos trabalhar nesse sentido, de ter novas lideranças. Nós não podemos nos limitar àquilo que nós já temos hoje. A ideia da associação é justamente expandir em todos os campos, inclusive o político eleitoral, que precisa sim ser trabalhado. A gente não pode entrar numa também de... Não, a nossa ideia é só a guerra cultural, é só ficar na parte filosófica. Não, nós precisamos ir para a prática. Atuar, né? Exatamente, para a política partidária, política eleitoral, se faz necessário nesse momento. Exatamente, a arte da guerra, né? Primeiro você tem que conquistar o seu território ali, né? Quintal da sua casa. Então, na verdade, na questão do Douglas, vereador, que já é um político que já representa, pelo menos no município de Niterói, essa bandeira, teve uma votação expressiva para deputado, ainda mais aqui em Niterói, teve mais de 10 mil votos em Niterói, 15 mil votos, 15 mil votos em Niterói. Então, hoje ele já é uma representatividade e já é um cara dentro da Câmara Municipal que defende as bandeiras conservadoras. Agora,
E nós precisamos até ter estratégia. Quem sabe a partir dele nós não consigamos colocar outros lá, com as mesmas bandeiras. E começar a mudar, porque Niterói, infelizmente, ele é governado pela esquerda há mais de 30 anos. Infelizmente. É um grupo político que, se você vê que são as mesmas pessoas sempre, você tem muito mais da metade da Câmara vendida para o governo, aqui em Niterói, e acho que isso acontece em alguns municípios onde a prefeitura é dominada pela esquerda, que eles compram os vereadores, então... nós precisamos trabalhar nessa política a nível de município, exatamente, e a nível de Estado. A gente teve agora, recente, um ex-governador que acabou de ser solto. Depois de inúmeros processos e condenações. Nós temos um presidente, né, que foi solto para ser presidente, e foi nomeado. Então, assim, é uma das pautas que a associação luta contra a corrupção. Agora, para quem está nos assistindo, nós passamos aqui na Rede TV Mais TV Arte HD em 67 municípios. A gente está no norte, noroeste e pedaço do sul fluminense. Nós estamos no sul de Minas, em alguns municípios, e no Espírito Santo também. Então, a ideia da associação é expandir a associação. Então, para quem está nos assistindo de outro município, que tem assim, eu sou conservador, mas não sei como eu vou atuar. Vocês têm um planejamento para treinar essas pessoas ou ensinar essas pessoas e também abrir filiais da associação nos municípios para implantar a questão do conservadorismo? Sem dúvida, assim, a ideia é dar um passo de cada vez, mas que os passos sejam rápidos, porque nós temos aí que ganhar tempo, não temos mais tempo a perder. E a ideia realmente é expandir a associação nos municípios do Rio de Janeiro, a princípio, mas também expandir para outros estados do Brasil, de repente Espírito Santo, Minas Gerais, e assim, você que está me assistindo, se você tem interesse em conhecer mais a associação, nos procure, entre no nosso site, soumaisbrasil.org, lá você vai conhecer mais da nossa associação, faça parte, porque nós queremos formar novas lideranças. Nós precisamos formar novas lideranças, inclusive da associação. A Sou Mais Brasil quer expandir pelos municípios, ter liderança em cada município do Rio de Janeiro e, se possível, em cada município do Brasil. Porque você vê, quando você fala no estado do Rio de Janeiro, eu tiro o exemplo de Niterói, porque Niterói representa muito a população do estado. Porque Niterói sempre foi uma cidade dormitório por causa da proximidade do Rio. E geralmente as pessoas que estão de Niterói vêm de famílias do interior do estado. Campos, São Fidélis, Itaperuna, Itaucara, Cantagalo, Cordeiro, região serrana. Então você tem aqui em Niterói uma representatividade da população do estado, que é diferente do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já pega aquele outro pedaço lá do Rio, mas o interiorzão do estado, pro lado de cá, do noroeste, fluminense e tal, você tem a questão rural muito forte. E o conservadorismo vem... O morador do interior, ele é conservador sem saber que é. Sem dúvida. Porque não tinha ideia do que é esse estilo, né? Essa filosofia. Então achava que era direita. Então fica aqui a importância também de quem está nos assistindo, desses municípios do interior do estado, que entrem em contato com a associação, né? Para poder formar novos grupos, formar novas lideranças. E eu acho que a gente tem que conquistar. Que a gente possa ter um núcleo em cada lugar. Exatamente. Que pra gente, daqui a 4 anos nós teremos eleições para presidente de novo. Então nós temos que ter fortalecer a base para você conseguir alcançar um objetivo final. Então, deixa seu recado aí para as pessoas que estão nos assistindo e para quem quiser entrar em contato, formar um grupo político, como essa pessoa faz? Então, vamos lá. O nosso site é soumaisbrasil.org. Lá você vai conhecer mais do nosso trabalho. Lá você também pode se associar. Tudo de forma virtual, simples, fácil. Você vai entender ali qual a nossa visão, nossa missão, quais são os nossos valores, aquilo que nós acreditamos enquanto associação. As nossas redes sociais são soumaisbrasil, @soumaisbrasiloff, @soumaisbrasiloff,
off com F só, porque nós não estamos desligados, é off de oficial, Sou Mais Brasil Off. Lá você também consegue acompanhar tudo aquilo que nós estamos fazendo em termos de trabalho e o que vamos fazer ao longo desse ano de 2023. Porque a ideia ao longo desse ano é lançar clube de leitura, lançar centros de formação em cada município, é crescer realmente e expandir o conservadorismo por todo o Brasil. Então, não deixe de entrar no nosso site, não deixe de se associar, não deixe de acompanhar também o nosso podcast no YouTube, através do @SouMaisBrasilOff no YouTube. Você pode acompanhar o nosso Pod Mais Brasil nos estúdios da CA News. Nós com certeza agradecemos muito a parceria. Então, @SouMaisBrasilOff e o nosso site soumaisbrasil.org, tá bom? É isso aí. Daniel, obrigado pela presença esclarecedora. Eu acho que muitas pessoas que se dizem, que pensam o que eu sou, se eu sou de direita, se eu sou centro, você entendendo a filosofia, que é muito simples você entender os conceitos de um e de outro e você se identificar com uma corrente filosófica para depois se identificar com uma corrente partidária. Exatamente. Eu acho que o que falta, por falta de conhecimento, um povo pereceu. Exatamente. Né? Isso aí, e a busca do conhecimento, ela tem que ser incansável e incessante. A pessoa tem que entender o que ela é para saber para onde ela vai. Exatamente. E como também se defender dos ataques. É isso aí. Então, eu acho isso muito importante. Meu amigo, obrigado. Eu que agradeço. Pela entrevista. Você muito de obrigado. Casa, então já sabe, né? Se você quiser, se você conservador se identificou agora aqui com essa entrevista, com os conceitos, entre em contato lá nas redes sociais do Sou Mais Brasil e participe também com a gente dessa luta pela implantação e conscientização do conservadorismo no Brasil. Nós ficamos por aqui. Meu muito obrigado a todos e até a próxima.